Boa noite, gente! Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. Que vocês possam aqui ter o entendimento do que o Senhor é capaz, que vocês possam se fortalecer nesse nome que é todo-poderoso, que vocês possam ver e sentir a presença de Deus, porque esse é o nosso foco. É que a presença de Deus, ela esteja sempre, sempre, sempre acima de tudo e de todos. Que é isso, é para isso que nós estamos aqui. Para que você redescubra Deus em sua vida. Para que você veja que Deus, ele é muito mais do que uma oração de bom dia e boa noite. Nós estamos aqui para você redescobrir Deus em tua vida. Hoje o nosso convidado, um convidado muito especial, um convidado que foi indicado também por uma pessoa muito especial. Ele é da Lagoinha, Caxias, do pastor Leandrinho. Ele é, assim, já conversamos bastante, porque vocês sabem que eu sou curiosa. Então, assim, já conversamos bastante, sabe? Um menino, assim, um jovem de ouro, um jovem, assim, que ele ama falar de Jesus. Então, assim, vocês amam ouvir de Jesus, eu amo falar de Jesus, ele ama falar de Jesus. Então, estamos aqui para ouvi-lo, para a gente saber o que Deus fez na vida dele e edificar as nossas vidas. Estamos com ele, Michel Nóbrega. Cara, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, de verdade. Eu sempre falo que podcast é a minha segunda casa. Eu amo estar em podcast. Chegar num lugar como esse, bem recebido, ainda mais com o propósito de falar da palavra de Deus, é o que eu mais amo. E obrigado pelo convite, de verdade. Amém. Obrigada a você por ter vindo, por sua disponibilidade sempre. A gente, terça-feira, a gente não pôde, né, fazer. Eu estava passando mal. E aí a sua disponibilidade, não, tá bom, quinta-feira eu vou. E você tá aqui pra gente estar falando o nome do Senhor, é muito maravilhoso. Michel, vamos lá, que eu quero saber, sou curiosa. Você fazia parte de uma família evangélica? Você já nasceu no berço evangélico? Você já conhecia a palavra? Me conta um pouquinho disso daí. Não, então, eu sempre falo que eu encontrei Jesus na minha infância. Meu pai e minha mãe nunca foi da igreja, nunca. Meu pai até, na época que eu não era nascida ainda, eu tenho 2 irmãos, que é minha irmã, que é mais velha do que o meu irmão também. Meu irmão é afastado, minha irmã é da igreja missionária, que é de uma assembleia, hoje, né? Só que na época que minha mãe teve minha irmã e meu irmão, meu pai chegou a viver uma vida errada, entende? E eu não era nascida ainda, mas quando eu vim ao mundo, meu pai saiu da vida errada e foi morar no Piscinão de Ramos, que é onde que eu moro hoje, né? Só que mesmo assim eles não encontraram Jesus ainda. E, cara, o meu encontro com Jesus foi uma parada louca, porque eu tava passando na frente de uma igreja e tava tendo culto de criança, eu tinha 10 anos de idade. E eu falei assim, e eu vi todo mundo ali comendo, brincando, se alegrando. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu vou falar a verdade, eu entrei na igreja por conta da comida e da brincadeira, tava todo mundo feliz. Eu lembro disso, que eu sempre peço pra minha mãe me contar como que foi e tal. E aí ela falou que eu entrei e que eu cheguei em casa muito feliz, falando, mãe, conheci Jesus, mãe, conheci Jesus. E minha mãe não era da igreja, minha mãe era fumante, minha mãe fumava muito, tinha momento que ela tirava dinheiro do pão para comprar cigarro e, graças a Deus, hoje ela é liberta e ela deixa eu falar dessa forma, porque o vício na vida dela foi tão grande que às vezes afetava a gente, que morava com a minha mãe, com meu pai e tal. E foi muito difícil esse meu começo, porque eu que comecei a buscar Jesus, né? Minha mãe e meu pai não era, minha irmã também não, meu irmão também não, então o primeiro que foi encontrar Jesus foi eu, né? E o começo foi um pouquinho esquisito para mim, porque eu não tinha referência de nada. Não tinha ninguém da minha família que era da igreja, que morava por perto de mim. Então, fui ali tudo muito novo. E quando eu cheguei falando para minha mãe que eu conheci Jesus, eu fiquei uns 3 anos indo para a igreja, e minha mãe com essa vontade de querer conhecer também, meu pai. Com 13 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de criança. Aqui, mas me fala uma coisa, quando você foi com esses 10 anos, né? Que você foi para a igreja, ela te levava ou era perto de casa e você já sabia o caminho e você ia? Era muito perto de casa, era tipo 2 ruas da minha casa. E você mesmo se arrumava e ia? Não, às vezes passava alguém lá, me buscava, ou até mesmo eu ia sozinho, porque era 2 ruas da minha casa e era dentro do Piscinão de Ramos. Não, mas eu digo assim, a responsabilidade do isso era teu, olha, a hora da igreja, eu vou, porque ninguém da sua casa era, né? Ninguém. Então você mesmo falou assim, não,
E você queria ir, você gostava daquela situação e foi, né? Eu fui, é o que eu te falei, o propósito foi primeiro só entrar, comer e sair. Só que eu acabei gostando de estar todo domingo na igreja e aquilo dali virou um relacionamento. Comecei a me relacionar com as crianças, com os adolescentes, que eu fui crescendo. E o primeiro a entrar na igreja, a conhecer Jesus depois de mim foi meu pai. Aí nessa foi eu e meu pai caminhando no começo e depois que veio minha mãe. Na mesma igreja? Na mesma igreja, foi a Igreja Batista. E teu pai foi por causa de você? Sim, sim. Olha, meu pai não tem como não transbordar, né? Não tem. E por isso que eu falo, acho que a igreja que tem tipo um espaço com umas tias, com o propósito de receber bem as crianças, é onde que os pais vão querer frequentar. Meu pastor sempre diz isso, o lugar dos kids não é um parque de diversão, sempre tem um propósito. Tu sempre vai levar teu filho de novo num lugar que ele foi bem recebido. Então, o propósito hoje de receber as crianças e ensinar desde pequeno o caminho que deve andar é primordial. Claro que eu não tive isso no começo, né? Pelo passado do meu pai e da minha mãe. Mas eu fui entendendo o poder do relacionamento de você ter com Deus, que acaba transbordando na vida de outras pessoas. E graças a Deus eu consegui transbordar na vida dos meus pais. E aí minha mãe conseguiu ser liberta do vício dela. Meu pai não voltou para a vida errada. E foi tudo muito lindo no começo. Ai, graças a Deus. E como teu pai foi? Através de você? Como que ele chegou a... Ele falou assim, não, vou te levar. E assistiu um dia, depois assistiu outro. Ou como é que foi, assim, que você viu que o que Deus fez em você e já foi... derramou sobre o seu pai? Então, a gente ia muito no culto de domingo, né? O culto de domingo que era muito sobre o culto da família. E meu pai sempre foi muito intenso, como eu sou até hoje. Então, para ter noção, eu entrei na igreja com 10 anos de idade, em 3 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Bem antes nas águas, nem tinha descido as águas ainda. E o Espírito Santo me tomou de uma tal forma num culto de uma criança que eu não aguentei de tanto ficar em pé. E meu pai estava vendo como eu tenho, me tornado uma criança, um adolescente diferente por conta da igreja, por conta da palavra. E aquilo dali foi despertando o interesse de ele querer viver também. Eu confesso para você que eu sempre tento buscar alguma coisa, porque eu tenho 27 anos, então faz muito tempo isso. Eu sempre paro e penso, calma aí, o que fez o meu pai tomar essa decisão como eu também tomei? Eu acho que foi reflexo daquilo que eu estava vivendo, entende? Mediante sempre morou nós três. Meu irmão também saiu de casa muito cedo, que ele foi morar com a noiva dele. Só que meu irmão também chegou a entrar na igreja, meu irmão chegou a tocar, percussão na igreja, ele era do Ministério de Louvor. Então, todo mundo era da mesma igreja, batista, entende? E foi tudo muito lindo, porque eu não achava que durante esse caminho meu irmão ia se afastar. Só que nessa entrada do meu pai, o que mais demorou foi minha mãe. Porque minha mãe era muito presa ao cigarro. Minha mãe fumava muito, muito, muito mesmo. Muito, de verdade. Só eu sei o que eu passei e o que ela passou também, o quanto foi difícil ela abrir mão. E hoje olhar para minha mãe, totalmente liberta, porque foi 7 anos da vida dela fumando de uma forma absurda, entende? Isso me fez lembrar, Michel, porque a gente acha que... Não, ela tem pensado, eu não vou para a igreja, até queria ir, mas senão vou ter que largar, eu não vou conseguir largar, né? E aí me lembra muito, vem como você tá, vem como você é, fuma muito, vem, usa drogas, vem, mas por quê? Não é sobre a gente, porque realmente a gente não consegue. Sim. A gente, como ser humano, não consegue, né? E vendo essa história, me fez ver isso, que o que acontece muito, as pessoas, às vezes, eu preciso parar para ir. E não é bem assim. Eu não sei se sua mãe parou para ir ou ela entrou, né? E para ela foi difícil, porque muitas das vezes ela achava que ela tinha que parar para entrar. Ela ia, tentava diminuir, ela fazia do jeito dela, da forma dela, no sentido, fumava era 3 maços de cigarro num dia, fumava um só. E quando foi ver, não estava com mais vontade, ela sentia até enjoo quando sentia o cheiro, porque quem faz a obra é ele. Então a gente precisa dar um passo, e isso foi importante. O teu passo de fé vai gerar milagre na sua vida. É você dar um passo crendo naquilo que o Senhor pode fazer. Não adianta você dar um passo qualquer. Não, eu vou dar um passo aqui e vou ver no que vai dar. Deus nunca vai fazer algo no que vai dar. Ele sempre vai fazer com uma certeza e com um plano sobre a tua vida. E eu sou muito grato até hoje, porque talvez poderia ser de uma outra forma, né? Talvez meu pai ainda teria vivido na vida errada, talvez eu não teria vindo ao mundo, mas tudo teve um propósito e Deus faz tudo de propósito. E eu entendo até hoje tudo que eu passei e eles passaram também.
Ah, com certeza. E assim, dá pra você ver também, a gente consegue ver o agir de Deus, né? Uhum. Já pensou se, tipo, se ele não tivesse na vida, sua mãe não tivesse, assim, Uhum. qual a história que a gente teria? Qual o testemunho que a gente teria pra contar? Então, assim, Deus é esse, né? Uhum. Que ele faz as coisas acontecerem, faz as coisas acontecerem, não. Ele tira, ele Uhum. resgata e fala, olha aqui, eu sou capaz de tirar disso, eu sou capaz de Uhum. tirar disso, sou capaz de tirar disso, Sim. porque senão, como seria, né? Até a Bíblia fala de milagres que ele fez, que ele esperava Uhum. o tempo, né? Esperava aquele tempo que humanos poderiam dizer, olha, Uhum. não, ele fez por causa disso. Mas não, ele esperava aquele tempo para todo mundo ver. Não, foi ele mesmo, foi um milagre que ele fez, porque senão não tem como acontecer isso. Sim. E é o que ele faz na nossa vida, né? Quando a gente acha que não tem nada, que a gente não é ninguém, é isso que ele faz, gente, é isso que ele faz. Aí vamos lá, aí tua mãe vocês demoraram quanto tempo mais ou menos a tua mãe vir? Então, nessa que minha mãe entrou, eu já tinha uns 15 anos de idade. Minha mãe já começou a ficar firme e tal, junto com meu pai, já estava participando das coisas da igreja. Só que meu maior erro, assumindo já aqui desde cara, porque depois que minha mãe entrou e meu pai, como eu falei que eles sempre foram intensos, ó, se eu viver para Jesus, eu vou viver para Jesus, não tem essa. Meu maior erro era que eu não tinha um relacionamento com Deus da forma que deveria ter. Esse foi meu maior erro, porque muitas das vezes eu ia para a igreja só aos domingos, colocava a Bíblia debaixo do braço, já me sentia filho, santo e o suficiente para passar por tudo que eu ia passar na vida. Bate aqui, gostei disso aí, ó. Fala isso direto, vai. E eu sou um tipo de pessoa que eu busco todos os dias entender o que Deus é para mim. Quando eu reconheço o que Ele é para mim, eu faço além. Se eu acho que tá acomodado aquilo, viver naquela situação ali e não tá acontecendo nada na minha vida, eu estou vivendo de uma forma errada. Porque Deus não chama a gente para viver numa vida de miséria, comendo bolotas de porcos, como está na palavra do Senhor, tá ligado? Então, eu busquei todos os dias viver uma vida de maquiagem, tá ligado? Eu mostrava assim uma coisa, sou filho de duas pessoas que são crentes, tô no culto todo domingo, mas chegava em casa e vivia uma vida normal, não tinha um relacionamento, não lia a Bíblia, não buscava saber quem Jesus era para mim. E esse tipo de brecha foi aumentando ao ponto que eu me desviei várias vezes. Sério? Várias vezes. E isso me doía porque eu sabia a merda que eu estava fazendo, tudo que eu estava fazendo de errado, e mesmo assim eu buscava ficar longe do Senhor. Buscava ficar longe no sentido de, calma aí, passei por uma tempestade, ao invés de eu me apegar nele, eu saía da presença e ia fazer as coisas erradas. Porque eu não tinha uma vida na palavra, eu não tinha raiz com o Senhor. E hoje, a maioria das vezes, pessoas passam por situações por não ter uma raiz no Senhor. Porque quem está com uma raiz no Senhor entende o propósito daquilo que está passando. Deus jamais vai te dar algo que você não possa suportar, entende? Então, quando Ele permite você passar por certas coisas, Ele está permitindo para te amadurecer e te fazer viver uma vida melhor lá na frente. Porque a gente crê para viver a vida eterna lá na frente. Só que, a partir dos meus 15 anos, né, que eu já tinha esse entendimento, eu ia para o culto só por ir. Só para, tô Já ali não no tinha mais domingo. aquele amor, aquela Não, coisa que eu de tive já fazia no automático, né? Sim, meu pai tá indo, agora eu vou, não sei o que, minha mãe tá indo, agora, eu só vou se eles falar. E outra, eu vivia, mediante Michel, tem que ir pra igreja, não sei o quê. Porque como eu influenciei eles esperavam eu permanecer. Só que eu fui me esfriando por não me relacionar. Muitas das vezes cara, eu sempre falo, tenha certeza de uma coisa. Quando chega o momento da frieza espiritual na tua vida, é porque por algum momento você se distraiu e deixou de se relacionar. É impossível você ficar frio no teu relacionamento com Deus, você lê na palavra todo dia, que a Bíblia diz, meditar de dia e de noite. É impossível você viver uma fraqueza, você orando todos os dias. Então, quando bate o esfriamento espiritual na nossa vida, estou desanimado. Mas por quê? Em qual momento a gente deu brecha para isso acontecer na nossa vida? Porque quem está alicerçado com a palavra não tem tempo para ficar desanimado, ficar olhando para a tempestade, para as situações e ficar questionando o que está vivendo. E foi o que eu estava fazendo. Eu estava dando, motivos. Tá bom, estou indo para o culto, lia a Bíblia só dentro da igreja, chegava em casa e vivia uma vida normal. Verdade. E sem contar, Michel, que é essa intimidade que a gente pega lendo a palavra, né? Que foi uma coisa que por isso se chama Redescobrindo Deus, porque eu era exatamente essa que ia pro culto, abria,
orava só de manhã e orava à noite, achava que Deus vai me proteger e tá tudo tranquilo, né? Aí quando o bicho pegava, ai, Senhor, o que você quer? Aí você queria ver a palavra não sei de onde. Aí depois as coisas davam certo? Não, ele me protege, Deus. E aí, Deus me trabalhou comigo lá, ó, entendeu? E aí foi onde eu descobri a palavra. E desde então que eu descobri a palavra, né, que eu aprendi a orar mais, Deus me colocou no ministério de oração, é que as coisas mudaram. O mundo pode estar caindo, que a gente está ali. A gente se sente fraca? Se sente. A gente desanima, mas no sentido assim, Senhor, mas o que a gente faz? A gente se apega a Ele. Senhor, eu tô fraco, preciso da sua força. Senhor, eu tô fraco. Senhor, me ajuda. Eu sei que é um propósito teu, mas me ajuda. E antes, não. Antes é o quê? Se eu não tivesse naquele negócio da palavra, é igual você estava falando. A gente faz o quê? Tô fraca, a gente desmaia, a gente não tem força para lutar, né? E é exatamente isso, é isso que tem acontecido muito, Michel. As pessoas são crentes, estão na igreja há tempo, mas não tem relacionamento. Tu falou um negócio interessante, que olha o que Deus me fez lembrar. Nessa época que eu passava por momentos difíceis e tal, não sei se você lembra, acho que tem até hoje. Às vezes era uma Bíblia pequenininha que tinha vários papelzinho com versículo. Eu sei qual é. Eu achava que Deus, tipo assim, querendo ou não, aquilo dali é para te edificar. Mas eu passava por uma situação de vez, eu pegar a Bíblia mesmo e ler, me aprofundar. Calma aí, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. E tirava. E eu vejo isso, essa geração dessa forma, vivendo de versículo, vivendo de devocional. Aquilo dali é para agregar no momento que você está precisando. Mas você precisa conhecer Jesus. E como que você conhece? Lendo história. Se aprofundando na palavra, não é tirar um versículo da palavra, é isso daqui e pronto, não, sem contexto nenhum, porque tu tem que viver aquele versículo ali, porque Deus fala tal coisa naquele versículo ali para você. Então, se a gente ficar refém só de devocional, foi isso que aconteceu comigo, eu estava refém de culto de domingo, e isso não é o suficiente para você manter um relacionamento com Deus de uma forma profunda. É necessário orar, jejuar e ler a palavra. Pessoas só querem na oração, pessoas só querem ler versículo e não quer jejuar. Então, se a gente não viveu uma vida como Cristo viveu, a gente está vivendo de forma errada. E era o que eu estava fazendo. Eu estava vivendo do meu jeito, da minha forma, achando que ia dar certo. E quando dava errado, eu procurava quem? O Senhor. Só que eu procurava de forma errada também, que eu achava que Ele falando em um culto já era suficiente, que eu não precisava de mais nada. E eu vivia nessa vida de montanha-russa. Uma hora eu estava bem com o Senhor, uma hora eu estava mal. Mas também quando você estava mal, ele te cobrava, você sentia muito mal, ele te cobrava, você falava assim, não era pra eu estar aqui, não era, ou você, tipo assim, me desviei, não, tô vivendo minha vida aqui, Senhor, porque tem gente que faz assim, não, eu tô desviado, não quero nem saber, porque eu sei que ele tá triste comigo, mas eu não vou nem pensar nisso. E tem gente que tá lá e fala, cara, não era pra eu estar aqui, o Senhor tá chateado, não sei o quê. Como é que você faz isso? Porque é muito difícil também um adolescente ficar, né, focada, assim, dentro da igreja. É muito difícil também, né? A minha questão, desde o momento que eu tive esse encontro com Jesus e fui batizado com o Espírito Santo, eu sempre, senti em mim mesmo que eu era filho e que eu nasci para viver para Ele. Que lindo. Então, isso me fazia, todas as vezes, me sentir a pior pessoa do mundo quando eu saía da presença. Eu me sentia literalmente vazio. Vazio porque eu sempre buscava uma alegria que me dava momentânea lá fora, só que eu sabia que no dia seguinte eu não ia ter ela. E é diferente com Jesus. Você busca nele, e você buscando nele, você tem ele todos os dias. Eu sempre falo isso, quer Jesus na sua vida, busca por ele. Eu buscava um prazer que eu tinha só naquele momento. Agora Jesus não é um prazer momentâneo, é um prazer eterno. Você vai para a igreja com aquele vigor, com aquela vontade. Mas no dia que você não está com vontade, tu vai mesmo assim porque tu entendeu o propósito. Você sabe para que ele te chamou. Você sabe a promessa que você carrega. Você sabe quem você é em Deus. Então, todas as vezes que eu saía da presença, que eu me desconectava com Deus, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Porque eu sabia que aquilo dali não era o que Deus tinha para mim. E eu não falo sobre religião, eu falo sobre relacionamento. Porque desde o momento que a gente está aqui conversando, eu não estou trazendo uma religião. E muitas das vezes as pessoas esquecem se apegar à religião, mas esquecem de se apegar a Deus. Por isso que vive uma vida só de queda, por isso que só vive uma vida de murmuração. Quem tem relacionamento com Deus entende o processo que está passando. Entende tudo que Ele proporciona para você, porque eu sempre falo isso, Deus jamais vai conectar pessoas, Deus vai conectar propósito. Ele conectou 2 propósitos aqui,
que têm vidas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, que é viver a palavra. E isso vai fazer diferença, entendeu? Então foi difícil para mim na adolescência, porque eu me batizei, se eu não me engano, eu acho 14 anos nas águas. Aí, aos 15, depois que passou um ano, eu achava esse protocolo muito normal de ir para o culto domingo, escolinha bíblica dominical, tinha aquele café e tal, tudo mais, mas eu não tinha um relacionamento com Deus dentro de casa, entende? Eu não tinha, e isso acabou me deixando cada vez mais longe do Senhor dentro da minha casa, que eu acho que é o lugar mais importante, teu secreto, teu momento com Deus na sua casa, é o que tem que estar mais ativo todos os dias, porque ser cristão, filho, dentro da igreja todo mundo vai conseguir. Agora, Falei isso hoje. é? Eu falei isso hoje. Eu falei para um menino que tava lá que a igreja, dentro da igreja, o culto não é para você ser filho, é para você adorar, para você adorá-lo, para você agradecer por tudo que ele é. A sua relacionamento com ele, a sua intimidade é uma coisa que não é dentro da igreja, não é no culto. É na sua casa, você indo para o trabalho, você dentro do carro, você dirigindo um caminhão, você o que for que você estiver fazendo. É ali que é a sua intimidade. É quando você chora, é quando você ora. Ali você cria intimidade com ele, sabe? E eu posso falar isso com uma propriedade, porque eu comecei do zero, como você falou, do nada, entendeu? Então, assim, descobri essa intimidade, né? Eu fui descobrindo como é que era essa intimidade. E não adianta. Não tem como você sentir se você não se entregar. Sabe? Assim, se você não tem como você sentir assim, não, Deus, eu sou íntimo de Deus. Se você não ler uma palavra, se você não orar, porque a gente nunca vai ter a dimensão. Assim, eu nunca teria dimensão, como eu creio que você também não, do que ele faz hoje. Você nunca teria essa dimensão. Porque nunca chegou, tipo assim, você nunca teria essa dimensão. Meu Deus, olha o que Deus... Eu sei que ele quer isso pra mim, mas que eu ia chegar até aqui, não dá. É só você insistindo, assim, sabe? E eu vejo muito isso, me deixa muito preocupada. Como jovens, como... Não é só os jovens, não, como pessoas que estão há anos na igreja... E não tem esse tipo de relacionamento, sabe? Acho que esse relacionamento de culto é... E hoje eu até postei lá no meu Instagram e falei, se todo mundo soubesse como é bom, né, se entregar e te ver falando assim, me dá vontade de ouvir falando sempre, direto, porque é exatamente sobre isso. É essa visão, sabe? Deus une propósito, é se juntar com amizades que têm o mesmo propósito, que te leva, assim... Muito bom te ouvir, Michel, falando sobre isso. E depois, saindo da minha adolescência, que eu entro na minha juventude, né? É onde que a parte que mais doeu em mim, que realmente eu fui experimentar as coisas do mundo, né? Eu conheci, tipo, a fotografia. Quando eu tinha 15 anos, eu tirava foto pelo celular e a galera falava que eu levava jeito. E aos 18 anos eu tive a oportunidade de trabalhar com um artista que não é da igreja, que é do rap, que não canta música da igreja e tal. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Nessa que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como fotógrafo, eu cheguei falando para ele que eu era cristão e ele era de outra religião, entende? E nessa que eu cheguei, ele falou assim, mano, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Ele, vai ter trabalho. Eu vou respeitar a tua vida que você tem com Deus e tal, mas você sabe que a gente vai estar em shows, que vai ter bebida, que vai ter muita coisa e tal, drogas e tal, porque ele também fazia show em favela. E nessa eu falei assim, não, mano, a minha essência é a mesma, eu sou filho de Deus, sou cristão e eu tô aqui para fazer a diferença, se for necessário falar de Jesus para vocês. Só que eu expliquei para a senhora falando que eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu pedi para trabalhar com um rapaz indo para os cultos domingo e eu achava que eu era firme o suficiente para suportar muitas coisas, né? E nessa eu conheci o mundo de uma forma escancarada, porque meu pai e minha mãe sempre teve aquele cuidado. Eu não era muito de brincar na rua, eu não era muito de estar na casa dos outros, ninguém tá na minha casa. Então meus pais tinha tipo, não me dava tanta liberdade. E quando eu ganhei liberdade foi para trabalhar, que aí não tinha como eles falar, não, você não vai. E eu saía 10 horas da noite a chegar às 9 da manhã do outro dia, que os shows eram de madrugada. E nessa eu fui vendo o mundo e tal, e aí eu fui experimentar a droga. Mas isso que você ia trabalhar, seu pai e sua mãe não implicaram? Não, mas eles não implicaram, nunca implicaram, não. Não implicaram, porque eu mostrei para eles a conversa, mostrei quem era o artista e tal, falei que era certo, tinha um contrato, eu assinei.
Uhum. Só que nessa, como eu não tinha uma vida com Deus, teve um momento na minha vida que estava sendo muito difícil lidar com algumas coisas na minha mente e tal. E aí eu fui tentar me refugiar experimentando droga, tá ligado? E a primeira vez que eu experimentei isso foi na frente desse artista que eu cheguei como cristão. E eu falo isso pra todo mundo e ninguém acredita. Que ele virou, ele esperou acabar e ele me chamou no canto e ele falou assim: o porquê você tá fazendo isso? Lembrando que eu falei no começo que ele é de outra religião e que ele usa também. Ele, por que você tá fazendo isso? Eu falei assim, não, tô cheio de problema aí, isso daqui, eu tenho certeza que isso daqui vai aliviar. Ele, você chegou aqui como homem de Deus e eu quero que você permaneça como homem de Deus. Nossa. Você não chegou aqui falando que ia fazer a diferença? Tu não precisa fazer as coisas que a gente está fazendo para se enturmar, não. Teu objetivo não é trabalhar? Tu chegar em casa com esse cheiro, tua mãe sabendo que você usou droga, ela vai achar o quê? Que a gente está te influenciando a fazer isso. Em nenhum momento eu falei que você precisa usar a droga para ser como a gente. O que eu quero é o Michel cristão. O que eu quero é o Michel homem de Deus. E eu nunca achava que uma pessoa como ele ia me dar um sermão como ele me deu. Eu levo isso pro resto da minha vida. Mesmo depois disso eu não ter abraçado o papo, eu continuei usando droga, mas aquilo dali me marcou porque eu não vou falar que Deus usou aquela pessoa, até porque eu não sei como que era o relacionamento com Deus por ele ter sido de outra religião. Mas ele enxergou o Michel que chegou e ele queria aquele mesmo caráter. E hoje, a maioria das vezes, a gente vê pessoas com os caráter desconstruído. Se diz ser uma coisa e não é aquilo que diz. E isso é o que mais, busco todo. Se eu falar para você, tu tem que orar, jejuar e ler a palavra, eu, no mínimo, tenho que estar fazendo isso. Certeza. Não adianta nada eu falar para você que você tem que fazer isso na hora de eu fazer. Paulo fala isso direto, né? Paulo fala isso direto em Romanos, né? Sim. Sobre falar e não fazer. Sim, e a minha maior referência porque ele perseguiu os cristãos, né? Então ele foi liberto depois porque Deus deu uma direção para Ananias ir lá e liberar a palavra sobre ele. Só que eu saí da presença 7 vezes, né? Essa foi minha primeira. E eu contava... Mas contando com a juventude que você tá falando? É, a partir da juventude. Desde a primeira vez. Desde a primeira vez que eu fui experimentar a coisa errada. Eu contei as 7 vezes porque cada vez Deus me dava um livramento de morte. Seja de acidente, seja tiroteio na favela onde que eu tava fazendo foto. E era, livramento de morte de eu ver a morte do meu lado querendo me levar e Deus me guardando. A todo momento. Só que eu me tornei uma pessoa muito viciada. Muito mesmo, muito. Sério? Eu usava muita droga, era 3 maços de cigarro todos os dias, fora as drogas que eu usava, e eu não precisava estar em ambientes de balada para usar droga. Às vezes eu usava dentro de casa porque eu era tão viciado. Dentro de casa que eu digo não na casa dos meus pais, eu ia para casa de algum amigo que usava droga e usava na casa também, entendeu? E seus pais viram isso? Não, meus pais não sabiam. Não sabiam? Eles foram saber quase lá acho que foi na 5ª vez que eu me desviei, que eles descobriram porque eu deixei cair um pedaço de flagrante dentro do banheiro da minha casa e meu pai chorou, minha mãe também não acreditou. E depois que eles viram isso, ao invés de eu respeitar e entender, eu comecei a fumar cigarro na frente deles, não na sala, mas por onde eu moro. E as pessoas sabendo que eu sou filho de 2 cristãos, que eu era da igreja e minha vida ter mudado por eu ter me permitido viver uma vida totalmente fria e longe de Jesus. Foi difícil para mim de verdade, Nath, porque eu não achava isso, não combinava com o meu perfil da pessoa. Eu sempre fui um cara de um coração bom, tá ligado? Quieto na minha. Eu tinha língua presa, então eu sofria muito bullying, eu não falava muito, eu era um cara muito tímido e do nada vivia, num mundo de uma forma intensa, usando muita droga eu usava. Eu não tinha limite para droga. Eu fazia de tudo para eu ter a droga e usar porque eu não era de beber. Então, por eu estar nos eventos com a galera era de beber e para eu ficar na onda, eu usava a droga. E isso foi acabando com o meu caráter e com a minha pessoa, que aí eu fui ficando longe de Deus e fui percebendo que eu posso usar a droga hoje, amanhã eu peço perdão a ele e volto para a presença. Eu sempre pensei dessa forma, né? E isso foi cada vez mais me fazendo uma pessoa, me tornando uma pessoa pior. Só que esses dias eu peguei a moto com um cara e isso aconteceu, ninguém sabe, nem de internet, nem nada. E eu sempre falo no Moto Uber e tal, de Jesus. E eu contei meu testemunho para ele. E ele virou para trás, ele, mano, por favor, eu quero que tu me ajude em uma coisa. Eu, o quê? Ele, tu contando aí, você falou que tu conseguiu largar as drogas. O que você fez
para largar, porque eu também quero largar as drogas. Ele falou assim para mim, não tô conseguindo mais, mano, viver uma vida normal. Eu todo dia parece que eu preciso fumar. E uma das coisas que eu virei para ele e eu vi que fez diferença na minha vida, que eu parei de usar a droga, vai fazer 4 anos que eu tô liberto disso. Falei assim, cara, você se parece com quem você se relaciona. Nossa mãe sempre diz isso. Me diga com quem tu andas que eu direi com quem tu és. Quer parar de fumar? Quer parar de usar droga? Olha ao teu redor. Quem está sendo teu amigo? As pessoas que estão por perto de você, tá te aproximando de Deus? Porque às vezes a gente acha que a gente não é influenciado, mas nesse momento aqui, eu estou influenciando. Vai você de aceitar ou não ser influenciado. Então, naquele momento, eu estava num ambiente propício, estava com droga acessível e estava com pessoas que não estavam me aproximando de Deus. Se eu não tinha uma vida com Deus, aquilo dali, para me afastar da presença, ia ser isso daqui. E foi o que aconteceu. E eu virei e falei para ele, mano, mas é meu melhor amigo, eu tive que abrir mão de muitas amizades. E hoje eu tenho até elas, até hoje, e elas entendem tudo que eu vivo. Mas é sobre a sua vida. Jesus, a palavra de Deus não fala mal o teu próximo como a si mesmo. Só deve amar alguém se você se ama, mano. Se você não cuida de você, se você não se importa com a sua vida, não vem falar que você ama uma outra pessoa. Então eu parei para pensar, eu amo meus amigos, quero ver eles bem, mas eu estou estragando minha vida. Estou estragando minha vida porque eu sei que eu preciso estar em Deus, eu preciso viver com Ele. Então eu tenho que me afastar para eu poder me conectar daquele que pode todas as coisas. Amém. E isso foi me libertando cada dia mais. Foi difícil falar, eu não acredito até hoje, porque só eu sei do inferno que o Senhor me tirou. Às vezes as pessoas olham pra gente dentro da igreja, tipo, vê a gente gritando, adorando, mas eu sou assim intenso com Jesus porque eu fui muito intenso nas coisas erradas. E isso é o mínimo que eu posso fazer para Ele. Eu jamais vou sair de casa sem propósito. Jamais eu vou sair de casa, é mais um culto qualquer. Eu vou como se fosse meu último culto aqui na terra. Porque eu sei que vai existir um culto lá no céu, que a gente vai ficar gritando santo, santo, santo. E as pessoas falam, Michel, é muito nítido ver o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida. Verdade. Mas eu falo assim, mas também era muito nítido ver as trevas na minha vida quando eu me permiti viver as coisas erradas. Por isso que hoje no meu Instagram eu tenho pessoas, tipo, que é de outra religião, pessoas que é da vida errada, que me seguem, que pedem oração, porque eu falo de Jesus. É Ele que tem o poder de te libertar, de te curar, de transformar a sua vida. Não é a religião. Todas as vezes que eu me apegava na religião, eu me decepcionava, porque eu olhava para o homem. Mas quando eu enxerguei quem Jesus é na minha vida, eu parei de olhar para o lado e olhava só para Cristo, que é meu alvo. E o que eu mais recebo de verdade é, Michel, você pode orar por mim? Michel, tu pode fazer isso? Estou tentando me matar. E são coisas que eu vivi. E hoje eu entendo, todas as feridas que a gente tem, que é cicatrizada, é sinal de testemunho. Deus permitiu, te amadureceu, te guardou para hoje você estar transbordando por tudo que você passou. E às vezes a gente não entende de umas coisas que aconteceu lá atrás e o Senhor falando. Sempre foi o propósito, sempre foi de propósito. Mesmo a gente, às vezes, saindo do caminho, Deus fez se tornar propósito para que hoje a gente pudesse refletir a palavra dele. Eu ia falar isso, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: não, Deus fez você passar por isso para você servir de testemunho. Eu, Nathalie, não acredito que Deus vai falar, vai lá, entra nas drogas, que vai depois você sair de lá e contar um testemunho. Não. Foi uma opção, né? A gente teve essa opção. E ali ele nos guardou, mudou a nossa vida e falou: olha, você resolveu entrar num lugar ruim, mas olha aqui, mais uma vez, o misericordioso, tô cuidando da tua vida. Aí você vai lá e aí o seu testemunho acaba outras pessoas que passam pelas mesmas coisas, né? E é muito, muito lindo ver isso, porque assim, a gente às vezes acha que a gente é tão super crente, só indo no culto, né? Aí a gente vai lá, igual você falou, eu tô no meio daquele pessoal, eu tava achando, não, sou um homem de Deus, eu sou aquilo. E eu acho, Michel, que você nem percebeu quando você entrou, né? Você achou, às vezes, vou usar isso só uma vez pra salvar o meu problema. Acho que você nem percebeu quando você já estava lá já estava viciado. Eu não percebi porque, como eu estava vendo muitas pessoas ficando alegre, feliz pelo evento, pela música, e eu estava vendo que eu estava sendo a pessoa mais careta ali do rolê, eu falo, eu preciso também viver essa alegria, né? Mas eu acho que, de verdade, no momento que eu fui perceber, eu já percebi várias vezes, de eu estar usando droga, de eu parar assim, no meio do lugar, e Deus me confrontar, o que você está fazendo? Olha o teu redor.
E eu via, tipo, teve visões que Deus me dava como se eu estivesse dentro do inferno. Porque as pessoas hoje levam a vida como que se não houvesse amanhã. E eu continuo acreditando que Jesus pode voltar a qualquer momento e que só tem um caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu jamais vou maquiar e falar para você, você que está fazendo uma coisa que é contra o princípio, contra o mandamento de Deus, continua. Não, o que eu vou fazer? Eu aponto o caminho e estendo a mão. Eu jamais aponto a pessoa. E é isso que faz a diferença hoje dentro do evangelho, de um relacionamento com Deus. Não é você afundar a pessoa, é você estender a mão e falar assim, vai até Jesus, porque você sabe. A pessoa que permite viver para Jesus, ele faz a transformação. Ele confronta, mesmo sem você perceber, ele vai cuidando, ele vai tirando, a tua vontade de querer usar vai sumindo, e foi isso que foi. Quanto mais você se relaciona, menos vontade você tem de viver as coisas do mundo. Então eu comecei realmente, cara, de verdade, é isso daqui que eu quero para minha vida? Eu não sonho em ter uma família? Imagina meus filhos vendo isso. É esse homem, é esse legado que eu quero construir aqui na Terra? Eu quero que as pessoas me lembrem como o quê? Como um drogado? Uma pessoa que só vivia em balada, que só vivia em boate, que não tinha perspectiva nenhuma de vida, porque muitas das vezes também é você como ser humano, quem você tem sido, de qual forma que as pessoas olham para você, de qual forma que as pessoas te chamam, porque Cristo continua te chamando pelo nome, você errando ou não, Ele sabe o teu nome, Ele conhece teus pensamentos, sabe da tua história, mas será que realmente você sabe quem Deus é para você, ao ponto de você virar as costas para Ele e experimentar as coisas que não têm a ver com a palavra? E isso foi cada vez mais me trazendo uma realidade de... Eu tentava sair e não conseguia. Tentava, né, à toa que foi 7 vezes e foi muito difícil. Foi porque eu achava que eu ia morrer. Porque teve uma situação na minha vida que acho que foi a situação que eu mais vi a morte, né? Que armaram para mim sem eu ter feito nada. Uma garota falou que eu estava dando em cima dela e tal, que eu estava passando mão nela. E eu não fiz nada disso. A garota era de outra religião. O ex-namorado dela colocou a arma dentro da minha boca e só faltava dar o tiro. E eu sem ter feito nada. E ela era de outra religião, né? Ela do lado com a mão para trás rindo. Assim, rindo muito daquele momento e eu percebia que era um inimigo tentando tirar a minha vida e eu só gritava o nome de Deus e o nome da minha mãe. Eu acho que esse livramento eu nunca abri para ninguém, né? Eu nunca expus isso, mas foi a morte que eu vi, tipo, quase me tomando ali naquele momento. Foi uma coisa muito doida que eu não achava e foi muito Deus naquela hora ali. E o que aconteceu? Eu não sei como que ele deixou eu ir embora, porque ele sabia que eu tava falando a verdade, só que ele tava bêbado e ela tava possuída por um negócio, né? E nessa que ela tava possuída, ela começou a mentir, a falar coisas que eu não fiz, porque eu sempre fui um cara que respeito de boa na minha, eu era cheio de vergonha, então jamais eu ia fazer aquilo. Pra ter noção, ela me pediu oração um tempo atrás, porque ela tava se cortando. E Ela chegou a falar com você desse assunto, pedir perdão, alguma coisa nesse sentido? depois não, até hoje, entende? Até hoje ela nunca me procurou, ele também não. Só que eu, graças a Deus, consegui liberar perdão nas minhas orações. Isso porque isso faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Era na época também que eu usava droga. Então eu acabei dando brecha, nessa que eu dei brecha. O inimigo fez o que ele quis, só não conseguiu levar minha vida porque, mais uma vez, mesmo sem merecer a graça de Deus, que é o favor dele, alcançou a minha vida. Mas isso foi uma das coisas que eu achava que eu ia morrer, e se eu morresse naquele momento ali, eu ia pro inferno. Porque era um momento que ainda eu estava vivendo uma vida totalmente errada. Você percebeu, Michel, que mesma alegria te levou a você estar na igreja com 10 anos, o mesmo olhar, quando você falou assim no início, eu passei pela porta da igreja, pessoal, a música e a alegria me levou para lá, a música e a alegria te levou também o som da música da alegria te levou também para as drogas. Você viu o pessoal ali. Sim. E aquilo te levou. Então é sobre o lugar que você tá, né? Porque a mesma música alegria te levou para o Senhor. Aquela música que você viu, eu vi música alegria, te levou para as drogas. Um ambiente onde a gente como cristão tem que andar, tem que estar, né? Sim. Tipo assim, a gente só pode estar nesse ambiente quando a gente realmente está preparado para aquilo, para transformar. E aí eu achei muito legal isso, porque assim, a mesma coisa pode te levar do céu ao inferno. Né? A mesma coisa pode te levar do céu ao inferno. Por quê? Porque quando a gente está sem direção, qualquer direção vale. Quando a gente não tem direção, qualquer direção vale. Então, eu digo para vocês, falo sempre aqui, Michel, em todos os podcasts,
Gente, intimidade com Deus não é você achar que Deus é seu amiguinho que, tipo, só te ama, ele te ama, mas existe também a justiça de Deus. Sim. Deus também, a gente tem que ter temor. Uhum. As pessoas não têm temor mais, Michel. Vou te falar que muitas pessoas sabem nem o que é temor, sabe? Eu, às vezes, eu fico assustada com as conversas assim, Uhum. e aí, do tipo, não, mas igual você falou, né? Eu faço amanhã, eu peço perdão, faço... Virou uma coisa tão rotineira Uhum. que eu falo para essas pessoas assim, é assim que funciona com alguém que você ama, que te criou, seu pai, sua mãe, é assim que funciona? Não, hoje eu maltrato eles, hoje eu faço o que eu quero, amanhã eu peço perdão, sabe? Porque se tornou isso, e isso, por isso, Michel, trazer pessoas como você aqui, para estar falando com os jovens, para estar falando com pessoas muito tempo, sobre isso, sobre a intimidade, o que faz a gente não estar apegado a ele, a gente se perder, né? Porque a gente já é perdido. Sim. Ele que nos dá a direção. Sim. Você tá entendendo? Uhum. Então, se não foi isso... E eu quero saber, Michel, assim, você saiu do emprego, como é que foi? Deus te tirou, você quis sair, Não. você falou, preciso sair daqui, como é que foi isso? O mais difícil foi que ele falou para eu abrir mão. Então, porque era um lugar que a minha vida financeira estava muito estável, eu tinha status, tinha fama, eu tinha tudo que eu poderia ter naquele momento, porque eu trabalhava só com a galera top que todo mundo conhecia. Para ter noção, todo mundo queria ser meu amigo, me mandava mensagem, pedia para ir para boate. Ah, tem ingresso, tem isso, tem aquilo. Uhum. Porque eu tava trabalhando com a galera muito famosa, muito, que não era da igreja, né? Uhum. E o último artista que eu trabalhei, eu tinha voltado para a presença do Senhor, né? Tinha voltado a viver uma vida com Ele. Só que aí eu tive uma queda de novo, por não ter essa vida na palavra e entender quem Deus é para mim. E Deus usou uma irmã, eu considero minha mãe na fé, que o nome dela é Neelane, eu já fui da igreja dela, né? E o Mateus, que é o sobrinho dela, e me passaram a visão que Deus estava mostrando para eles. E eles falaram exatamente assim, que eu lembro, né? Deus tem um plano para você e esse plano requer você abrir mão de muitas coisas que você está vivendo agora, principalmente esse trabalho. Porque Deus me via você de costas, uma pessoa atirando em você. E esse trabalho, o propósito que era para você estar cumprindo lá, que você não conseguiu, já se encerrou. Esse ciclo precisa ser fechado, porque senão você vai descer a sepultura e vai descer a sepultura sem a presença de Deus. E eles falando, e eles entregando, falando tudo da minha vida, e tinha coisas que eles falavam que eu nunca contei para ninguém, então aquilo dali foi me acabando ao ponto que na hora que eles estavam falando, eu estava em pé, na hora que eles terminaram, eu estava deitado no chão, chorando muito, de soluçar, pedindo perdão para Deus e tal, e falando para ele que eu não sabia como que ia fazer aquilo, porque eu tinha conta, eu tinha compromisso, eu tinha responsabilidade, eu sempre fui um cara que dependia de mim mesmo, nunca pedi dinheiro para minha mãe, para meu pai, eu sempre trabalhei desde os meus 15 anos de idade, porque eu já trabalhei de carteira assinada, como jovem aprendiz, como estagiário. A fotografia foi um caso à parte, porque eu sempre amei a fotografia, foi um dom que Deus me deu, que eu falo que é de criatividade, eu sou um cara muito criativo, seja para editar foto, vídeo, editar cenário. E quando ele me passou essa direção de abrir mão do meu trabalho, confesso para você, que eu mandei mensagem no dia seguinte pro artista. Eu não fui no show nesse dia, tinha um show para ir, tive que falar para ele que eu não estava bem, eu não estava mesmo recebendo uma resposta que eu precisava, mas eu não estava bem porque eu ia tomar uma decisão que tinha a ver com o meu futuro, eu tive que abrir mão, né? E ele entendeu, e no dia seguinte eu expliquei para ele, e ele falou assim: você tá saindo daqui, o último artista que eu trabalhei, que era DJ, você tá saindo daqui, mas tenha certeza de uma coisa: as portas estão abertas, porque a pessoa que você foi, poucas eu enxerguei até hoje que se diz ser cristão, mesmo você ter tido a tua queda que a gente viu e tal, mas o teu amor por Jesus me fez admirar você cada dia mais. Ele é de outra religião também. E ele me segue até hoje e tal. E ele falou assim: irmão, eu quero que você faça a melhor escolha da tua vida. Se a melhor escolha é você voltar para a presença e viver para Ele, vai. Não pense duas vezes, porque você sabe que a tua fé está no Senhor. Ele falou isso mesmo para mim. E no começo foi muito difícil, né? Porque eu estava acomodado, eu estava estável financeiramente, eu tinha aquilo dali.
E aí, o que E eu ia sofrer das fazer? pessoas também já não irem mais atrás de você como ia, né? Porque a gente Sim. acaba se apegando a Aham. essas coisas também, né? Sim. Sobre, Uhum. as pessoas estão vindo, estão Sim. pedindo, estão isso. Aí você vê que as pessoas já assumiram. Sumiu e durante esse tempo, antes de eu sair, eu cheguei a entrar em depressão, né? Tentei me matar, tentei me jogar da passarela. Que isso, sério? E isso durante a minha juventude, porque eu era uma pessoa que, cara, a pior coisa e o que vai te levar à depressão, eu posso te falar isso porque meu quadro foi muito grave, que eu cheguei realmente a subir em cima da passarela e tentei me jogar e não consegui. Eu postei uma foto eu chorando no Instagram e todo mundo me ligando e mandando mensagem. Eu saí, era 5 horas da manhã de casa para tentar tirar minha vida. A pessoa que ela entra num quadro depressivo é aquela pessoa que guarda as coisas e nunca expõe para ninguém. Sempre guarda tudo, sempre. Tipo assim, tu vai chegar, vai me contar o teu problema, as pessoas vão chegar e vai contando e eu vou guardando, vou guardando. E nessa que eu vou guardando, quando chega a minha vez de expor o meu problema, eu guardo também. Aí acumula, nessa que acumula você se culpa por muitas coisas, até em coisas que você não deve se culpar, tá ligado? E isso fica desgastante para você ao ponto que você olha para si e fala: o porquê eu tô vivendo? Por qual motivo? Por qual motivo minha vida? E olha que eu tendo dinheiro, tendo os artistas, tendo fama, por isso que eu falo, o que vai te sustentar é o teu relacionamento com Deus. O que vai te sustentar todos os dias é a palavra. E por um momento, cara, eu glorifico muito a Deus porque eu nunca achava que eu ia tentar tirar minha vida. E se eu fosse tentar tirar minha vida, talvez eu não estaria aqui. E nesse momento, eu falei assim: mãe, eu não sei o que aconteceu comigo para eu tentar me matar. Eu falava, eu era um cara tão feliz, alegre, o porquê isso chegou na minha vida, o porquê eu fui tentar tirar a minha vida, porque eu fui tentar me matar. Eu peço até desculpa de estar chorando, mas quando eu lembro disso, eu falo ao Senhor para me amar mesmo, porque naquele momento ali eu me senti sozinho, naquele momento eu não queria ninguém, naquele momento eu queria as pessoas longe e até mesmo Deus longe, porque eu estava indo fazer uma coisa que Ele não trouxe pra gente. O que Jesus trouxe? Ele morreu por nós. Ele se matou ele entregou a vida dele e morreu por um propósito. Ele não se matou, ele não tirou a vida dele porque ele quis. E mesmo naquele momento ele falou assim: Pai, ele gritou na cruz, né? Pai, não me deixa aqui, não me deixa só. Até Jesus naquele momento gritou por Deus. E naquele momento eu falei assim: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me proporcionou viver aqui, mas não está dando mais. Não tá dando porque tá doendo em mim. Eu só sirvo para as pessoas porque eu sou fotógrafo dos artistas. Eu só sirvo para as pessoas porque eu proporciono tal coisa e ninguém consegue enxergar o Michel. Todo mundo enxerga o fotógrafo. E se eu morrer, vão sentir falta do fotógrafo, não do Michel. E nesse dia eu decidi atender uma pessoa e a pessoa é a dona dessa marca aqui que eu estou usando a blusa, que é a Like, é o Vinícius, e ele foi lá, me abraçou, me levou para um lugar psiquiatra, e eu tentei me tratar num centro de recuperação, não consegui aguentar as coisas de lá que passa no centro de recuperação, saí e fui me curando, me relacionando com Deus, de verdade. Mas quando você aconteceu essa depressão, foi quando você começou a sair das drogas? Então você Não, estava sentindo, ou você estava na droga ainda? Eu estava na droga e eu estava acumulando muitas coisas de pessoas me contando e os meus problemas e eu enxergar que as pessoas só tinham interesse naquilo que eu tinha, não naquilo que eu era. Você ouvia vozes, Vinícius, para mandar você fazer alguma coisa, para você se matar? Ah, você não vale de nada, tua vida, não sei o quê. Você começou, tipo, a ter umas alucinações, ouvir umas vozes? Não. Eu ouvia muito porque eu sempre falo que no meu caso, né? No meu caso, a minha maior guerra sempre foi meus pensamentos. Quando eu dava ouvido aos pensamentos que não vinham de Deus, eu me entregava literalmente ao ponto que eu quase tirei minha própria vida. E quando a gente não cuida da nossa vida emocional, e como que a gente vai cuidar da nossa vida emocional? Tendo um relacionamento com Ele. Com o Senhor a gente tem alegria, com o Senhor a gente tem a força, com o Senhor a gente tem ânimo, com o Senhor a gente tem um alívio, porque o fardo trocado com Ele se torna leve. Então, meus pensamentos acho que foram meus piores inimigos nesse momento que eu tive de depressão. E, querendo ou não, ela começa primeiro dentro. A depressão sempre começa primeiro nas suas emoções.
No meu caso, não se tornou algo físico porque Deus me guardou, mas eu nunca cheguei a me mutilar, nunca cheguei a fazer nada disso, né? Eu ia tirar de cara a minha própria vida. Só que Deus me guardou, mas eu cheguei a entrar em depressão dentro da minha alma primeiro. Na minha alma estava praticamente morta. Só faltava eu tirar o meu corpo, entende? Eu me matar. E naquele momento ali que eu decidi abraçar o dono dessa marca e tal, e tudo na minha vida começou a voltar Mas aí ele foi encontrar com você lá? a gente se encontrou no meio da pista, no BRT. Mas você não conhecia ele? Não, era meu amigo. Ah, tá. Foi o único que eu consegui atender, eu não sei porquê, entende? E minha mãe me ligando, meu pai, todo mundo. Ele foi a única pessoa que eu atendi. Ele falou pra mim, depois, me contando, ele falou que na hora que ele ligou pra mim, o celular tava aqui na cama e ele de joelho dobrado, orando, pedindo Meu Deus. pra que eu pudesse atender ele. Então, ele tava ligando já de joelho dobrado, orando, sabendo tudo que eu tava passando e tal, naquele momento. E eu sou grato até hoje a Deus, a ele, eu sempre falo isso, que por isso que a gente não faz amizade com qualquer pessoa, a gente faz aliança. E quando a gente tem aliança com alguém, a gente tem pessoas para qualquer tipo de coisa que tu passa na tua vida. Seja no teu momento ruim, seja no teu momento bom. Quando você tem uma aliança com alguém, você sabe que tu pode contar com ela. Você tendo dinheiro ou não, você tendo seguidores ou não. E é isso que a gente precisa buscar, pessoas que tenham uma aliança com Deus do nosso lado. Uma aliança boa, né? Sim, porque querendo ou não, aquilo dali vai fazer diferença. Imagine se ele não fosse uma pessoa que tinha uma aliança com Deus e todo o resto me ligasse e eu não atendesse. Porque Deus me deu um propósito de atender ele. Eu queria atender ele porque parecia que naquele momento ele era a única pessoa que ia me entender. Por eu trabalhar na empresa dele, ele sabia pelos problemas que eu estava passando, os artistas que eu trabalhava. Ele foi lá e conseguiu me entender, me abraçou e me levou. Só que esse dia eu acho que foi o dia mais triste na minha vida. Eu digo o segundo, né? Porque o primeiro você vai saber ainda, porque eu não tenho mais meu pai, né? Então, o segundo eu digo que foi tirar minha própria vida, porque o primeiro eu não esperava perder meu pai, né? Eu perdi meu pai faz um ano e pouquinho. Que isso, hein? Meu pai morreu, tipo, não foi de saúde. Meu pai tem 50 e poucos anos. Meu pai morreu preso num fio. Meu pai tava bemzão de saúde. Trabalhando? Não, ele foi ajudar a levar umas caixas, uns negócios pra lá, e tinha umas vigas bagunçadas assim, ele colocou a mão na viga e levantou. Nessa que levantou, bateu no fio de alta tensão, meu pai morreu na hora. Faltou luz no piscinão todo. Só que o pedreiro que estava com ele colocou a mão nele, e o pedreiro recebeu a última carga. Se tu me perguntar o que aconteceu com teu pai, fisicamente, nada, só queimou o short dele. Tipo, o corpo do meu pai ficou intacto, parece que ele, tipo, teve um infarto através do choque. Já do cara, o joelho do cara estourou, a cara do cara começou a ficar deformada, vomitar sangue, ele, tipo, o cara morreu, tipo, em tortura ali naquele momento. Meu pai só apagou. Meu pai dali, ele ia evangelizar. Meu pai sempre amou fazer isso, por isso que eu falo que eu sou um evangelista. Meu pai tava com aqueles folhetos no bolso, que descendo ali ele ia entregar para as pessoas. E aí ele não conseguiu. Eu tava a 5 minutos da Lagoinha de Teresópolis. Ele era perto de casa? Eu moro no Piscinão e aconteceu isso no Piscinão. Eu tava a 5 minutos da Lagoinha de Teresópolis. O líder olhou para um lado e ele falou, bora voltar. Eu falei, não. Como assim? Teu pai morreu, mano? Eu vou falar assim, mas eu preciso fazer diferente. Tu acha que minha dor? Eu acho que nesse momento de luta eu preciso estar com quem? Com a minha mãe? Preciso. Mas nesse momento, meu irmão, minha irmã tá lá. E eu preciso fazer diferente. Se eu tô a 5 minutos da casa do meu pai, aquele que tem a paz que excede todo entendimento, nesse momento de luto, eu vou orar pela minha família lá. A gente vai cultuar, porque isso já era propósito de Deus. A gente foi pego de surpresa, mas Deus não. Deus recolheu ele dessa forma. Então eu estou indo para a igreja cultuar, agradecer a Deus, mas agradecer em meu luto, jamais eu vou murmurar. Aquele que sabe de todas as coisas. Jamais vou questionar para aquele que sabe de todas as coisas. Sei que no momento é difícil, mas meu pai era uma pessoa temente a Deus. Todo mundo, por onde meu pai passava, gostava do meu pai. Meu pai poderia ser a pessoa mais durona, mas meu pai entendeu algo que minha igreja carrega até hoje, que o nome sempre é servir por algo maior. E meu pai sempre servia as pessoas, nunca media esforço. Meu pai entendia o poder de serviço. Meu pai entendia o poder da disponibilidade. Eu faço não por receber algo em troca, eu faço porque alguém já fez por mim. Meu pai sabia quem Jesus era na vida dele.
E aquilo dali foi impactante para mim, porque no momento que meu pai morreu, eu falei assim, se meu pai tivesse a 5 minutos da igreja, meu pai pisaria na igreja, orava e voltava para casa. E foi o que eu fiz. Voltei, e o momento mais difícil para mim foi pregar no sepultamento do meu pai. E não sabe os folhetos que estavam no bolso dele? Lá tinha mais de 100 pessoas no sepultamento do meu pai, porque o meu pai era muito querido por onde ele passava, igreja, comunidade, enfim. E aqueles folhetos eu entreguei para todo mundo que estava no bolso do meu pai. E eu sempre falo para as pessoas, porque as pessoas olham para um jovem de 27 anos e parece que não viveu quase nada, né? Nossa. Mas só eu sei tudo que eu passei, principalmente esse falecimento do meu pai, que é muito recente. Aí as pessoas me perguntam, Michel, como que você consegue? Eu só consigo porque ele é comigo. Porque eu permito viver com Jesus. Não imagina mais sem ele, né, Michel? Eu não consigo, de verdade, eu falo, eu posso estar no meu pior dia, mas eu estou no meu pior dia com ele. Eu posso estar no momento mais difícil da minha vida, mas eu estou na presença do Senhor. Porque ficar longe da presença do Senhor, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer na minha vida. Ficar longe dele, depois de tudo que ele já fez por mim, é a pior ingratidão que eu posso cometer como ser humano. Se eu sei que Deus é amor, se eu sei que Deus é justiça, se eu sei que Deus é bom a todo tempo, o que eu preciso fazer para, querendo ou não, demonstrar essa gratidão? É ter uma aliança e viver uma vida com Ele, sem medir esforços. Eu sempre falo, nem que eu saia do culto suado, cheio de catarro, todo bagunçado, mas eu preciso adorar pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Verdade. Ele pode voltar a qualquer momento, eu quero que Ele volte e Ele enxerga um verdadeiro adorador que está adorando em meio ao deserto, em meio à luta, em meio à dificuldade. Disso eu não posso abrir mão. Verdade. Porque se eu abrir mão, eu estou negligenciando aquilo que o Senhor é para mim. E eu não posso fazer isso. Para uma pessoa que viveu sem Deus e com Deus, hoje eu vivo com Deus por eu saber quem Ele é na minha vida. Michel, como que você descobriu a chave? Tipo, relacionamento. Como que você... Porque assim, todo momento você fala que aconteceu porque você não tinha um relacionamento. Em qual momento você fala assim, opa, é isso que eu tô errando? Tipo assim, eu preciso fazer isso. Ou foi uma coisa que você ficou tão triste numa situação que você foi lendo, aí você... No caminho você falou, era isso que eu precisava. Se eu tivesse isso naquela época, não teria passado por isso. Eu sempre falo isso porque faz muita diferença na nossa caminhada. E se eu te perguntar as pessoas que você selecionou ter do teu lado, tenho certeza que você vai falar que são as pessoas que te aproximam de Deus. O meu relacionamento com Deus foi aonde que eu percebi, foi quando eu enxerguei o propósito na vida de cada pessoa que eu decidi ter na minha vida. Porque hoje ter pessoas de Deus do seu lado faz muita diferença na tua caminhada com Deus. Muita. Não é à toa que, eu tenho a honra de ter o Wesley, que é o Wesley Cabelinho, que já veio aqui do meu lado. Eu amo a família dele, como outros amigos também que vivem no altar, mas que eu sei como que é a vida com Deus fora do altar. Porque as pessoas olham pra gente e acham que a gente tem uma vida perfeita. A gente não tem. O que a gente precisa entender uma coisa: como que a gente se purifica, como que a gente se relaciona, como que a gente se santifica todos os dias? Buscando em Deus. Mas buscar sozinho é muito difícil. Muito. E muitas das vezes, por você ter o orgulho, isso vai complicar o teu relacionamento com Deus e com as pessoas aqui na Terra. Ah, mas a pessoa fez isso comigo. Irmão, não é sobre o que ela fez, é sobre quem você é. É sobre a essência que você carrega. Quem você tem sido para as pessoas. Porque, às vezes, a gente se coloca num lugar que não é para se colocar. Que é num lugar de vítima, que é num lugar, sou esquecido, as pessoas não se importam. Mas será que você se posiciona e se abre ao ponto de uma pessoa se conectar com você? Porque mesmo que aconteça de ter panela, mesmo que aconteça de ter divisão, mas quem é você? Você é aquela pessoa que chega e mostra que panela nenhuma vai chegar em algum lugar? Cristo é a prioridade, que Ele precisa ser o centro. Eu fui percebendo que eu precisava me relacionar com pessoas que se relacionavam com Deus, ao ponto de, cara, essa pessoa come palavra, eu preciso estar com ela. Essa pessoa ora incessantemente, eu preciso estar com ela. Essa eu faço questão, mas é difícil o contato. Deus vai preparar todo o ambiente. Então eu preciso me preparar para viver aquele relacionamento com aquela pessoa. E eu percebi isso de verdade. Hoje, para você ter uma vida plena com Deus, quer ter uma vida plena com Deus, não esqueça disso. Selecione as pessoas que realmente vão te aproximar dele.
Não caminhe sozinho por nenhum momento da tua vida. Mas, Michel, eu não consigo expor para alguém. Você vai conseguir. Em algum momento, aos poucos, você vai contando aquilo que você está passando. Mas quando você decide ter alguém do teu lado, e principalmente alguém que é cheio do poder do Senhor, isso não tem preço, Nath. Não tem preço, porque hoje eu falo que eu tenho as melhores pessoas do meu lado. E faz Amém. diferença porque eu percebo que quando eu não consigo, olho para eles, eu falo lá, olha o poder de Deus. Quando você olha para o teu amigo e vê, pô, eu vi o cabelinho indo para a Europa pregar, eu me senti eu indo. Eu falei assim, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha, mas para fazer na minha eu preciso viver uma vida de renúncia. E para viver uma vida de renúncia é abrir mão dos nossos prazeres, é abrir mão da nossa vontade. E as pessoas não querem, eu sempre falo isso daqui, é o que eu vivo todos os dias, aonde eu passar eu vou falar. Você pode ter até poder na oração, mas quer ter fruto? Obedeça. Porque na oração tem poder, mas só na obediência você tem fruto. Poucas pessoas querem viver uma vida de obediência, porque obedecer não tem a ver com conforto, tem a ver com desconforto. Jamais Deus vai te passar uma direção que é aquilo que você quer. Ele sempre vai passar uma direção que é algo que você nem imaginava que você não queria. Mas ele já está vendo lá na frente. Coisa que você não... Você vê o momento, Deus vê o futuro. Você vive o presente, mas Deus prepara o teu futuro. Ô, glória! Então, para a gente viver e mergulhar nisso, a gente precisa se preparar. E como que a gente se prepara? Estando com Ele. Se a gente não viver com Ele, a gente vai se perder durante o caminho e não tem como, cara. Quando você se perde e se perde das pessoas, fica difícil você se reconectar com o Senhor. Verdade. Olha quantas vezes eu tive, me reconectar com Ele, porque as pessoas que eu me relacionava não facilitava eu me aproximar do Senhor. Sempre me complicava. E sabe o que eu acho mais lindo disso? É porque a gente fala tanto de renúncia, 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 só que a gente começa com a renúncia e finaliza com prazer. Porque se torna um prazer as renúncias. Sim. Você já não tem mais aquela dificuldade que tinha no início. Então, muitas das vezes, às vezes a pessoa tem medo. Eu vou abrir mão disso daqui, desse valor. Quando você começa a obedecer e agradar o Senhor, aquilo vira honra. Sim. Aquilo não vira mais renúncia. Aquilo vira um ato de amor. Aquilo vira assim, Senhor, tô com a paz. A gente abre mão do entendimento para ter a paz que excede todo ele. Se a gente não abrir mão do entendimento, a gente não vai ter a paz que excede todo o entendimento. Porque a gente vai tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo. Então, eu tenho a paz que excede todo o entendimento, então vou abrir a mão do entendimento e deixo Deus fazer. Então, a renúncia é sobre isso. No início, é uma renúncia. É difícil, mas depois que você pega o caminho, filho, vira prazer. Não? Vira prazer você abrir mão daquilo, porque você sabe que agrada o Senhor. Entendeu? Eu amo falar de Deus, mas como você sabe, eu tenho muita dificuldade de pregar, de pregar assim, no púlpito e tal. E quando Deus tem me colocado para fazer, é uma luta, é uma briga, entendeu? Minha. Mas sabe como que eu cheguei nessa situação de ler a palavra? Meu líder. Meu líder... Relacionamento, amizade. Meu líder, você falando isso, meu líder falava palavra, me botava pra orar eu sem querer. Não sei orar. Quem disse que não sabe orar? Não tem ninguém que não saiba orar, não. Você sobe. E ele começou a fazer aquilo. Eu comecei a falar o quê? Não posso fazer o Senhor ficar triste. Então eu tenho que estudar. Então eu tenho que ler. Então ele fez eu virar. Ele fez através de Deus, usou ele pra virar a Nathalie hoje que eu sou. E através das amizades, através do companheiro, das pessoas que estão, das alianças certas. Sim. Né? Das alianças, você vai fazer uma aliança certa. Né? Porque senão você vai lá, começa, daqui a pouco tá lá igual o Salomão fazendo aliança errada e aí fazendo destruir templo e tá aquela coisa toda. E o que tu falou foi interessante, porque esses dias Deus falou assim mesmo no secreto pra mim. Ele falou, honre a decisão de amar alguém. Eu anotei isso daqui porque eu falei assim, honrar a decisão de amar alguém, por quê, Senhor? Hoje, a maioria das vezes, as pessoas quebram a aliança, e eu falo quebra a aliança em vários sentidos, seja de casamento, seja teu relacionamento com Deus, seja de amizade, por falta de caráter. E o caráter que a gente precisa ter é o de Cristo. Então, quando você trai, quando você mente, quando você engana, você não está honrando quem você ama. Então, se você traiu, se você vacilou, se você errou, você não foi fiel. Então, se você não está sendo fiel à pessoa, você não está sendo fiel a Deus. Então, quando a gente vai entender que a gente precisa honrar as pessoas que a gente ama. E isso é uma decisão.
Isso é uma escolha. A pessoa que decide honrar alguém, ela vai viver uma vida de honra. A pessoa que decide ser fiel a alguém, ela vai viver uma vida de fidelidade. Pessoas querem semear desgraça e quer colher a bonança. E não vai, irmão, não vai. Ah, Michel, mas pô, tem muita gente que é da igreja, que trai, que faz, mas não está vivendo a palavra. Me desculpe, não está vivendo como uma pessoa que faz uma aliança com a outra, que casa, que decide amar e consegue trair, que consegue... É o caráter que nunca E esteve de uma Cristo. hora vai dar ruim, porque Sim. o princípio quebrado, as pessoas sempre falam, né? Se você quebra o princípio, lá na frente ele te quebra. Sim, e outra, gera maldição, né? Mesmo que às vezes não reflete sobre a tua vida. Você que tem filho, às vezes passa alguma situação para o teu filho que é sobre algo que você semeou lá atrás. Então não adianta querer cobrar do filho, querer cobrar de alguém algo que você nem pratica. Que primeiro é a fidelidade, segundo é a obediência. Muitas das vezes a gente quer que nossos filhos obedeçam à palavra de Deus e obedecem a gente, mas na hora de a gente se submeter à vontade do Pai, a gente não se submete. Quer ser autoridade, mas não quer ser submisso. Porque ser autoridade é fácil. Mandar ali, ordenar, pô, todo mundo consegue. Agora se submeter, se humilhar perante a Deus, a palavra do Senhor, quando a gente vai parar e pensar que a mão do Senhor, a mesma que abençoa, é a mesma que corrige? Porque as pessoas querem viver como uma vida de bagunça ou qualquer. Aí depois quer gritar por socorro. Porque só procura quando as coisas apertam. Quem vive uma vida de relacionamento não precisa procurar quando aperta, porque já tem ele. Falei isso no meu Instagram hoje. Falei que é como, pra gente finalizar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Caraca, agora que eu vi a hora. É aqui, ó. Falei hoje que dei um exemplo que o nosso relacionamento com Deus é como uma poupança. Cada vez a gente vai lá, bota um dinheiro, quando a gente vai fazer uma poupança, bota um dinheirinho, bota um dinheirinho, bota um dinheirinho. Mais tarde deu um problema, você já tá com aquilo, aquele dinheirinho, né, pra resolver aquilo. Nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa, todo dia a gente tem que depositar. Todo dia depositar, todo dia. Quando vem as investidas de Satanás, quando o bagulho fica doido, tu tá como, ó? Tô com crédito, filho. Tô com crédito, vou chegar lá, vou mandar ele sair em nome de Jesus, porque quem manda aqui é o Senhor, e eu tô com crédito, entendeu? Eu não preciso ir desesperada querendo que ele, Senhor, resolve esse meu problema, Senhor, eu preciso. Não, porque a gente já vai com aquela paz, sabendo que é o propósito, sabendo que é o inimigo que tá agindo. Eu já tive situação de o Senhor me acordar de madrugada para me preparar por algo que eu nem sabia que estava acontecendo. Você tá entendendo? Ele falar, e eu tentar dormir, eu não consigo. Não vou dormir, não deve ser coisa da minha cabeça, né, Deus, não. E eu não consegui levantar, fazer, orar, ler a palavra, fazer aquilo. E tipo, 11 horas da manhã aconteceu um negócio que eu não esperava e tal. E eu tá assim, ó, com uma paz que excede todo entendimento. Então é o quê? É o que você depositou. Sim. É o crédito que você tem. Então, relacionamento com Deus é um crédito. Você tem que criar todo dia para você passar pelas batalhas. Não é só, não, eu só vou orar no dia que eu tô triste, eu só vou orar no dia que eu tô chateada, eu vou só orar quando eu quero alguma coisa. As pessoas precisam entender isso. Sim, e o que me chama mais a atenção é que o mesmo poder que ressuscitou Jesus ao terceiro dia é o mesmo poder que a gente carrega. E no momento que a gente precisa agir como Ezequiel, que é declarar, ordenar por cima da palavra, a gente não faz, a gente quer se entregar, a gente, não, calma aí, já que a situação está difícil, que continue difícil. Não, já que a situação está difícil, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem ele é para mim. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes, é o Deus que vai fazer na vida do meu filho, é o Deus que vai fazer na vida da minha esposa. Então, a gente precisa não só reconhecer, como praticar. Se eu carrego esse poder, eu preciso me posicionar. Se eu carrego, eu preciso declarar. Porque a sua vida, a sua realidade só vai mudar se você colocar a sua fé em prática. Porque ela sem ação é morta. Muitas pessoas aí fora, eu acredito em Deus, eu tenho fé, Ele vai fazer. Mas na hora de viver como filho, não quer. Quer fazer do seu jeito, da sua forma. Aí procura quando dá errado, quando bate a cara, mas não reconhece que se colocasse ele como primeiro, se colocasse ele na frente, poderia ter evitado muitas coisas, porque a prioridade foi ele. Você pediu direção dele e você viveu o plano dele. Verdade, Michel. Gente, fala de Deus é maravilhoso. Sabe, assim, eu realmente espero que vocês tenham... não tem como não ser edificado. Vocês pararam para ver isso até agora, não tem como. Não tem como viver uma vida sem um relacionamento com Deus.
Não tem como ser cristão sem ter um relacionamento com Deus. E eu não tô falando para vocês que é para vocês lerem a Bíblia toda, sabe? Do momento todo, em um ano, em 3 meses. Não é isso. O relacionamento a gente conquista. Então vai bebendo leite, mas vai até você chegar a hora de você comer o pão. Mas você tem que saber quando você tem que mudar de fase. Você tem que saber que você era capaz em Cristo em mudar de fase. Porque muitas das vezes a gente se acha tão inferior, e isso realmente nós somos inferior. Só que Deus, Ele vê na gente o que a gente não vê. Então a gente precisa ter o entendimento. Opa, já está na hora de eu mudar de fase. Já está na hora de eu sair daquele devocional só daquela coisa básica. Está na hora de eu sair daquele devocional que só fala algumas coisas que eu tenho que procurar alguma coisa na Bíblia. Está na hora agora de eu ler a Bíblia e parar de viver em torno desses devocionais pronto. Está na hora de eu não orar mais só 1 minuto, orar mais. A gente precisa ter esse discernimento de quando mudar de fase. Igual no videogame. Quando você não matar uma coisa que está em você, você não passa para a segunda fase. Então, que vocês possam ter esse entendimento. Esse é o nosso propósito, sabe? Que vocês entendam isso. Vocês comentem, manda lá, se vocês precisarem de alguma coisa, manda lá no direct. O que a gente possa ajudar. Estaremos orando por cada um de vocês. Aqui, ó, vou até ler, Michel, ó. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Curte, comenta, compartilha. Tem que fazer isso tudo para cada vez mais você ser edificado, porque eu tenho certeza que pessoas que chegam aqui são pessoas que têm um testemunho que vai gerar fé e milagre sobre a tua vida. Amém, exatamente. É isso que a gente procura. É o testemunho de quem... Olha, eu não tô conseguindo. Quantas pessoas você ouviu dizendo, eu não tô conseguindo sair das drogas, eu não tô conseguindo. Como é que você saiu? Porque como é que você saiu? É igual quando você emagrece. Como que você conseguiu emagrecer? Tudo é como, mas não é mágica. Não tem uma formulazinha, sabe? Que fala assim, Michel, toma, agora você sai das drogas. Não é. Em primeiro lugar, a gente precisa da gente querer. Uhum. Segundo, saber que nele tudo se resolve, porque ele não quer essa vida miserável pra gente. Sim. Então, o mais importante é isso, é trazer pessoas como você, Michel, que tem, assim, não tem vergonha de expor, sabe? Tudo que você passou, não tem vergonha de falar que você entrou na droga, não tem vergonha de falar que você já se desviou, não tem vergonha, mas e sim o propósito disso, de falar assim, fiz isso tudo? Fiz, mas percebi que mesmo passando por isso tudo, eu sou dele. Mesmo passando por isso tudo, não quero voltar para lá nunca mais. Mesmo passando disso tudo que eu passei e tô aqui falando para você, o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor hoje eu tenho essa intimidade com Ele. Então trazer pessoas como você aqui me deixa muito grata, me deixa muito feliz, me deixa assim muito lisonjeada por pessoas que o Senhor escolhe para andar perto dele e escolhe Ele para andar. Então assim, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelo teu falar, muito obrigada por você ter se disponibilizado a vir, muito obrigado. Quero dar aqui uma lembrancinha da gente para você. Obrigado. Para que você guarde a gente aí, Amém. tá? Você guarde a gente. É xícara, caneca? Caneca. Eu amo tomar café. Eu amo caneca, Linda. isso, amo caneca. Se fosse para falar um versículo sobre tudo que eu vivi na vida, se fosse para deixar uma palavra de Deus e eu quero deixar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a palavra de Deus diz assim: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Negar significa o quê? Renunciar, tomar responsabilidade e seguir posicionamento. Hoje, tudo que eu vivo foi porque eu renunciei, foi porque eu tomei a responsabilidade de filho e eu decidi seguir Jesus. Então, quer viver uma vida extraordinária? Não é você vivendo de qualquer forma, mas é vivendo de acordo com a palavra. Amém. Lindo, lindo, lindo. Amém. Muito obrigada, tá? Glória a Deus. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Até a próxima.